Olá, eu sou Renata Zanusso, sou psicóloga e coach e estou aqui para falar com você sobre crenças pessoais. Então eu gostaria de iniciar fazendo a seguinte pergunta: o que você acredita? O que é importante para você? E aí eu quero mostrar uma frase do Gandhi que fala exatamente o seguinte: suas crenças se tornam seus pensamentos se tornam suas palavras se tornam suas ações se tornam seus hábitos se tornam seus valores e seus valores se tornam seu destino. Eu gostaria então que você refletisse o que você tem feito da sua vida. Qual é o destino que os seus pensamentos, que as suas crenças estão traçando para você? Quando a gente fala de crença, o que é crença? É tudo aquilo que você acredita e que não necessariamente é uma verdade. É tudo aquilo que você cresceu acreditando que fosse. Então você pode ter crenças que te empoderam, que te dão força, que te fazem ser uma pessoa melhor e da mesma maneira crenças que te limitam, que te fazem acreditar que você não pode chegar onde você quer. Então eu vou falar primeiro de algumas crenças limitantes, de algumas coisas que você pode estar acreditando e que pode estar prejudicando o seu resultado, não só no seu trabalho, mas na sua vida. A primeira delas é você acreditar que tempo parado, planejando, é tempo perdido. Então olha só, quando uma pessoa investe um tempo em planejamento, na verdade ela está fazendo o melhor por ela. Eu vou contar aqui uma história que é bastante interessante, que é a história de um lenhador. Esse lenhador, ele cortava 90 árvores por dia. E aí ele foi para uma floresta e encontrou um outro lenhador que cortava 95. E aí ele ficou intrigado, ele falou: olha, o que será que acontece que esse outro consegue cortar mais árvores do que eu? E ele falou: já sei, eu vou seguir o ritmo dele. E no final do dia, o lenhador cortou 95 e ele continuou com as 90. Aí ele falou: deve ter alguma coisa de errado. No dia seguinte eu vou chegar mais cedo, vou ficar até mais tarde e eu vou melhorar esse número. E assim ele fez. Só que quando chegou no final do dia, para surpresa, ele tinha cortado 87 árvores. E o seu companheiro, 95. Ele falou: tem alguma coisa errada. Amanhã eu não vou almoçar. Vou chegar mais cedo, não vou almoçar e vou ficar até mais tarde. E assim ele fez. E no final do dia, 85 árvores. Aí ele foi conversar com outro lenhador e perguntou: o que acontece, né? O que você está fazendo que você mantenha a sua média, mantenha a sua produtividade, mantenha a sua qualidade e a minha só está que cai? Aí o lenhador fez uma pergunta muito simples para ele: qual o momento que você parou para amolar o teu machado? Esse é o tempo do planejamento. Esse é o tempo que você investe uma energia para pensar, para planejar como que vai ser a sua rotina, como que vai ser o seu dia, como que vai ser a sua semana, como que vai ser a sua vida. Se você não acreditar que o planejamento pode fazer diferente, pode fazer com que você tenha um resultado melhor, com certeza você vai fazer mais do mesmo e não vai se surpreender depois de ter os mesmos resultados. Então, eu convido você a refletir nessa crença, se é que ela faz parte da sua rotina. Uma outra crença limitante é acreditar que planejamento estratégico é uma coisa muito complicada, é muito difícil, isso é para especialista. Uma outra crença limitante é de que, como o mundo está muito dinâmico, como existem constantes mudanças, fica difícil planejar. Porque o que você planejou hoje, amanhã já acontece algum imprevisto, já acontece alguma mudança, o mundo gira muito rápido. Mas olha só, quem não planeja, quem não sabe para onde vai, para qualquer lugar que chegar tá bom, não é isso? Então, como o vento muda muito fácil, ajusta suas velas, acompanhe a mudança, faz aquilo que você pode fazer com os recursos que você tem hoje, mas faz o melhor que você pode fazer. Não fique buscando desculpas. Sim, o mundo está cada vez mais veloz e você tem que acompanhar essa mudança. E o planejamento, ele não é engessado, ele não é uma coisa fixa que você vai fazer e a partir disso não vai ter mais alteração. Então é importante que você planeje e que você tenha uma flexibilidade de adaptação
para aquilo que o mundo exige, para aquilo que a realidade exige, para aquilo que o seu dia a dia exige de você. Uma outra crença limitante que eu gostaria que você pensasse é, desde pequeno, o que você ouviu a seu respeito? Será que tem alguma crença que pode ter limitado você? As pessoas costumam falar muitas coisas para os pequenos, né, para as crianças, sem ter noção da responsabilidade e do peso que isso pode provocar na sua vida. Então você pode ter escutado muitas histórias, né, e que podem ter movido em você uma dificuldade hoje de avançar, de evoluir. Então eu gostaria que você pensasse quais histórias que você cresceu ouvindo. O que você ouviu a seu respeito? Você era uma criança que era estimulada a estudar, a aprender, ou você era tido como aquele bagunceiro, arteiro, aquele que nada dá certo? Pensa nisso. E aí eu queria contar para você de um livro que chama Biologia da Crença, do Bruce Lipton. E ele fala uma coisa muito interessante, que é a consciência celular que controla os mecanismos da nossa vida e não os genes. Então ele fala que a célula sozinha, no espaço que ela está, é que vai fazer a diferença e não a determinação genética. E aí ele fala que a gente funciona nesse mesmo modelo. Ou seja, aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, é aquilo que vai determinar os resultados que você vai conseguir. Não existe uma determinação maior, a não ser aquela que você está fazendo com você mesmo. A vida da célula, então, ela é controlada pelo ambiente físico e energético em que ela se encontra. O que ele fala, o que o Bruce fala, que muitas vezes as pessoas tendem a se agarrar a alguma crença falsa e defender com unhas e dentes, como se isso fosse verdade. Então eu gostaria que você pensasse nesse momento se você está fazendo isso com você. Se você está defendendo alguma ideia que traduz alguma crença que desde cedo você ouviu na sua vida, né? Que trabalhar tem que ser algo muito penoso, algo muito difícil, afastar o dinheiro, né? Que vendedor é chato. Então tem algumas questões que são importantes nesse momento que você tome consciência para que você possa assumir a liderança, primeiro a liderança de si mesmo. Esse biólogo, Bruce Lipton, ele conta nesse livro, Biologia da Crença, uma experiência muito interessante que ele fez. Ele conta que numa palestra ele entregou para as pessoas tiras vermelhas e verdes, separadamente. As tiras vermelhas mostravam imagens positivas, frases positivas. As pessoas colocavam nos olhos para olhar a imagem que estava sendo projetada. Só que o que elas viam era diferente do que o que as pessoas com as tiras verdes enxergavam. As pessoas que estavam usando as tiras verdes viam imagens terríveis, frases pesadas, imagens assustadoras. E aí o que ele disse? Que a vida da gente é exatamente assim. Que as nossas crenças funcionam como esse filtro, como essa tira vermelha ou verde, que depende da maneira como você olha para aquilo que te acontece. Então ele fala que é muito importante a gente ter essa energia positiva e conseguir olhar para aquilo que está acontecendo de uma forma a aprender com aquilo que está acontecendo, a não tomar esse momento difícil, ou esse desafio, ou essa situação complexa que você pode estar enfrentando como algo catastrófico, mas ter esse olhar do aprendizado e de que isso com certeza pode te levar a um lugar melhor, a resultados melhores. Então ele fala que você pode aprender a mudar o seu destino mudando as suas crenças. E aí eu convido você então a pegar nesse momento um papel, uma caneta, dividir ao meio e anotar quais são as crenças fortalecedoras da sua vida. O que te empodera? O que te dá energia? O que você pensa e que te faz ficar mais forte? E quais são as crenças limitantes? O que você pensa e que traz você para um resultado diferente daquele que você deseja? Então aprender a mudar a sua mente para crescer e se desenvolver é o maior segredo da vida. E isso está nas suas mãos. Então assumir a liderança da sua vida é o que de melhor você pode fazer.